Tá, a gente tá falando aqui que a plástica é uma especialidade da cirurgia, que você passa pela geral, a importância disso. Tem países que não, né? O profissional vai direto para cirurgia plástica. Olha, agora eu não vou saber te afirmar exatamente se é possível, tá? Mas a gente sabe que alguns países têm uma... É mais maleável, sabe? Aceita algum outro tipo de prática na geral que não seja especificamente residência. Né? Uma experiência Isso, já uma conta. experiência, um estágio, X anos de comprovação. Aqui no Brasil tem que ter mesmo a residência reconhecida pelo MEC ou então pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que são as duas formas. Eu falo isso porque, assim, muita gente fica falando por não conhecer a saúde brasileira, cara. Sim. O Brasil é referência em saúde no mundo, acho que, não sei se todas, mas na grande maioria das especialidades, inclusive a plástica. Sim, Citamos aqui o Ivo Pitangui, que é a maior referência da história da cirurgia plástica. Mas a gente vê até programas de televisão que não tratam ou que não tratavam a cirurgia com a mesma seriedade que a cirurgia brasileira, com o mesmo cuidado que a cirurgia brasileira. Eu tô falando, obviamente, numa média geral, porque a gente tem exemplos na mídia para todos os lados, mas a cirurgia brasileira, ela tem um profissionalismo diferente do restante do mundo, né? Sim. Ela tem um cuidado. A gente ouve cirurgiões que não são só executores, não. Eles pensam em toda uma dinâmica da coisa. Conheço o Germano como acompanhante de pacientes. Conheço o trabalho do Germano, pô. Eu sei qual que é a seriedade dele. Ele senta, conversa, explica. E não é só uma execução, como a gente viu muitas vezes em programas de televisão. Enfim, né? Cara, a cirurgia em si, a medicina brasileira é uma referência mesmo. E aí dentro do Brasil, se você for pensar, São Paulo é uma referência, né? Porque aqui em São Paulo estão os melhores centros hospitalares, os profissionais mais bem ou mais reconhecidos, né? E pessoas do mundo todo vêm para cá para realizar algum tratamento, inclusive cirúrgico, né? Então, realmente é aquela coisa, né? Eu acho que é um pouco do que o brasileiro... santo de casa não faz milagre, né? A gente tem uma tendência de desvalorizar o que é nosso ou pensar que existem coisas melhores fora, né? Mas, assim, a nossa medicina, essa medicina de ponta, assim, aqui em São Paulo, principalmente, é muito, muito, muito diferenciada. Acho que isso tem um pouco a ver também com que, internamente, aparece muito o que tem de ruim e o que vem de fora vem o que tem de melhor. Exato. Aparece o que tem de melhor. Então fica sempre essa impressão que tudo que vem de fora é maravilhoso e o que acontece aqui dentro é ruim, né? Então, porque sempre vem os extremos, né? Então é difícil comparar, né? Você conhecer difícil. A realidade, o dia a dia. Mas né? Na cirurgia plástica eu afirmo sempre, assim, e falo muito, muito, muito convicto que vale a pena sair de qualquer lugar do mundo para vir se tratar aqui e fazer cirurgia plástica em São Paulo. Porque, assim, a gente é uma referência mesmo na questão estética, né? Existe um olhar diferenciado do cirurgião plástico brasileiro que isso pode ser devido provavelmente a essa demanda de exposição do corpo que tem no Brasil, né? Então, a gente tem um litoral imenso, praias, as pessoas querem estar bonitas ou têm uma exposição maior do corpo. E eu noto muito, a gente participa de congressos internacionais e hoje com o próprio Instagram, é possível você acompanhar o trabalho de cirurgiões que você considera referência e você vê o resultado que às vezes não é tão bonito ou tão convincente assim como o que a gente apresenta para o paciente, né? E também a segunda questão que eu acho que é a principal é o nível de exigência do paciente. Aqui no Brasil, o nível de exigência é muito alto. Isso é ótimo, porque faz você não se contentar com o normal e querer sempre entregar ainda mais para o paciente. Você acha que isso também não se dá pelo fato da mídia expor muito o lado ruim? E aí os pacientes já chegam extremamente preocupados, extremamente temerosos. Quero fazer, mas...
Pô, eu vi na televisão uma coisa que não é a realidade. Sim. Mas é o que a televisão gosta de se alimentar disso, né? A gente nota sempre... Eu sempre olho com muita atenção, muita mesmo, essas reportagens, essas situações, assim, atípicas, né? Ah, morreu com cirurgia plástica. Saiu lá no jornal, a manchete, né? Jovem morre após lipo, né? Isso é gravíssimo, né? Cara, isso com certeza é um erro médico, né? Se foi mesmo a cirurgia que causou. Então, eu sempre olho com muita atenção e uma coisa me chama a atenção nessas coisas, nessas reportagens, porque raramente falam assim: o cirurgião plástico fulano de tal, que atuava no hospital tal, teve esse problema e a paciente teve essa complicação. Cita não, a categoria, nunca né? é. Você vê que não era hospital, era clínica e saiu de ambulância às pressas. Não foi atendida pelo médico e depois de 35 dias apareceu o médico. Foi operado por um profissional que não era cirurgião plástico. Ou pior, não era médico. Então, cara, eu vou dizer que uma situação assim grave, que uma cirurgia plástica causou o óbito de um paciente, é uma fatalidade. É a mesma coisa que você atravessar a rua na faixa de segurança, com o sinal fechado, e antes de pisar na faixa, olhar para os dois lados e ver se tinha carro e morrer. Porque lá do outro lado deu um acidente, o carro veio capotando e te pegou aqui. Sabe? Sim. A gente faz tantas coisas, nós preparamos tão bem os pacientes, nós realizamos uma série de exames preparatórios, uma investigação muito ampla. Outros profissionais, cardiologista, veem o paciente e você, mesmo assim, às vezes fala: olha, não dá para fazer tudo isso, precisa separar em 2 etapas, né? Tu falou, o Augusto vai ter que separar em 2 etapas. Não vai dar. Entendeu? Cara, a gente toma um cuidado, um critério é muito, 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 muito cuidadoso. Mas pode acontecer fatalidades? Claro que pode. Mas, assim, raramente é um erro médico. Geralmente, como você comentou, né? O que de fato a gente percebe, a incidência disso é maior quando não são tomados os cuidados, não é tudo feito o controle devido. Numa clínica, Exato. Alguém sem registro, alguém com registro cassado, que já aconteceu. Sim, isso a gente vê bastante, né? Ou até mesmo aqueles atos heróicos, né? Que não dava para fazer, mas o cara, não, eu faço, eu resolvo. Então aquela questão que a gente sempre fala e que acho que todo mundo na mídia também fala. É importante você conhecer o trabalho. É importante você saber sobre esse profissional. Ter referências bem claras sobre ele, saber se ele é da sociedade ou não é, se ele tem título, não é. É cirurgião plástico? Cara, é cirurgião plástico? Está escrito lá no CRM, é só clicar, escrever, pesquisa um pouquinho. Porque a internet, mídia social, hoje em dia muito a questão de pessoas que operam e falam que é bom, que é bom, que é bom, só o meu é bom e o do outro é ruim, né? Então, cara, é muito importante o paciente saber onde ele está. E aí que entra a consulta, né? Tu foi junto, né, Augusto? Tu foi lá. Você viu que a gente tem um trabalho. E qualquer pessoa que for lá vai perceber que existe uma seriedade muito grande. Não é beleza a qualquer custo. Não dá para comprar o resultado. Precisa participar daquilo, engajar. O paciente se preparar, às vezes tem que perder peso, tem que ajudar no processo. Né? Porque quando dá certo, não é só o cirurgião que fez bem. O paciente também fez tudo certinho.